Eu resolvi trazer esse tema para vocês sobre demências, avaliação e conduta na prática do clínico geral. Primeiramente, só me apresentar rapidamente, eu sou médica formada pela Universidade de Cuiabá, formei em 2018, e atualmente eu sou R3, né, residente do último ano de neurologia do Hospital Geral de Goiânia. Então, por que conversarmos sobre esse tema e qual que é a importância para a prática do médico, do clínico geral, como generalista na sua prática? Bom, primeiro é que nós estamos passando, né, por um boom de envelhecimento da população. Nós vemos aqui, né, em populações absoluta e relativa, na população de idosos de 60 anos e 65 e 80 anos, só resgatar um conceito para vocês, é que idoso, na população de países já desenvolvidos, consideramos acima de 65, e população de países em desenvolvimento a partir de 60 anos. E nós vemos que, especialmente agora de 2010 para frente, há um grande aumento do número de idosos, um grande aumento da expectativa de vida. Então, essa população de 60 anos tem uma previsão aí, um boom exponencial, tanto os octogenários, os setagenários. Então, nossos pacientes, futuramente, a gente vai estar lidando muito mais com pessoas idosas, né, do que crianças, ou até mesmo nós que somos atualmente a população economicamente ativa, digamos assim, né? Pode passar, por favor. Volta o slide, por gentileza, Fabiano. Isso. E no cenário de Brasil, esse crescimento, ele está se mostrando ainda mais vertiginoso, né? Enquanto a gente vê uma curva, né, um gráfico um pouco mais progressivo, né? O nosso aqui, a partir de 2010, 2015, ele vem com um crescimento realmente grande de idosos, né? Então, nós vamos ter uma população muito, muito grande e cheia de demandas da parte cognitiva, da parte neurológica, cardiológica, todas as outras especialidades com demandas para esses pacientes. E a queixa cognitiva, ela é uma queixa que não chega só para a gente, neurologista. Ela chega muitas vezes para o clínico geral, chega para o cardiologista, para o pneumologista, para o médico geriatra. Então, é uma queixa que está presente em todas as nossas especialidades e áreas de atuação. Pode passar, por favor. Então, o crescimento foi muito mais intenso, como eu mostrei para vocês, ali nos gráficos anteriores, do que no cenário global. Nós tínhamos, em 1950, na faixa de 60 anos ou mais, aproximadamente 2,6 milhões de idosos. Estamos passando agora para quase 30 milhões de idosos em 2020, e vamos alcançar em 2100, 72 milhões e 400 mil idosos, ou seja, um crescimento absoluto de 27,6 vezes, né? Em termos relativos, ela vai representar 40,1% da população. Então, um aumento entre o período de 1950 e 2100 de 8,2 vezes. Então, é muita coisa, é muito significativo esse crescimento e seu impacto também na sociedade, né? Já os com mais de 65 anos devem atingir 61,5 milhões em 2100, um crescimento absoluto de 38,3%. Então, é como se fosse representar 9,6% da nossa população atual, agora em 2020, e atingir até 1/3 em 2100, um aumento de 11 vezes e meia. Então, é muita coisa. E, enquanto isso, a nossa população de octogenários, que era de aproximadamente 153 mil lá em 1950, está passando agora para 4,2 milhões no ano de 2020 e vai alcançar 28,2 milhões em 2100. Um crescimento absoluto de 184,8 vezes em 150 anos. Então, são números assim que saltam os olhos. Em termos relativos, só para finalizar aqui, voltar por favor. Representa 0,3%, né, da população lá em 1950, em 2020 agora já são 2% da população, e deve chegar a 15,6% da população em 2100, um aumento de 55,2 vezes nesse período de 1950 a 2100. Pode passar. Bom, e o comprometimento cognitivo, como eu mencionei, é um dos principais problemas aí associado ao rápido crescimento populacional de idosos. Já em 2010, nós tínhamos uma população com demência de 35,6 milhões,
e vão dobrar a cada 20 anos, atingindo 81,1 milhões de idosos em 2040. E o total de casos novos no mundo, né, ou seja, a nossa incidência, é de aproximadamente 7,7 milhões. Então, é como se a cada um caso novo fosse diagnosticado a cada 4 segundos. Então, é muito relevante aí a importância desse tema. E o que vem a ser demência? Como é que a gente pode conceituar isso? Será que todo quadro de esquecimento, será que todo comprometimento cognitivo já é propriamente uma demência? Não. Deixa eu passar, por favor. A demência, ela impacta... Pode passar, Fabiano, por gentileza. Ela precisa comprometer pelo menos 2 pilares. Voltamos, por favor. Isso. Memória, né? Uma função executiva, habilidades espaciais, a linguagem, comportamento, mas o principal aqui, para eu poder ter uma definição de demência, é uma interferência nas atividades sociais ou profissionais, ou seja, é um impacto lá nas minhas atividades de vida básica, nas minhas atividades de vida instrumentais. Então, só ter uma queixa, um comprometimento de memória, de comportamento isoladamente, não vai constituir um quadro de demência. Isso é muito importante a gente ter em mente, tá? Deixa eu passar. E como é que a gente vai fazer o estabelecimento, né, rastrear um quadro cognitivo? Eu que sou médico clínico geral, estou lá no meu posto de saúde atendendo, chega muito paciente questionando, poxa, estou esquecendo, será que eu estou com Alzheimer? Minha avó tá esquecida, minha mãe, preciso ir para o neurologista. Então, como que eu vou rastrear e vou ver qual que é o melhor momento de encaminhar esses pacientes? Primeiramente, assim, a pedra angular, né, dos nossos diagnósticos é através da anamnese. O diagnóstico é essencialmente clínico, grande parte das vezes. Então, eu preciso de uma boa história, uma boa coleta da história da doença atual, verificar o histórico médico pregresso desse paciente, visitar quais são as medicações que esses pacientes estão usando, quais que eles já usaram previamente, que sejam de relevantes, fazer uma boa revisão de sistemas, sobre o interrogatório sobre os diversos sistemas, né? Além da história social. Quantos anos de idade esse paciente estudou? Teve algum problema de escolaridade? Esse paciente exerce qual profissão atualmente? Dependendo da profissão, a gente vai precisar fazer uma adequação, de repente, de função, fazer um deslocamento. Imagina se for um paciente que é motorista, está tendo problema de desorientação espacial. Então, tudo isso vai ter que ter um cuidado a mais. Além disso, a história familiar, né, é importante verificar, mesmo naqueles pacientes que falem assim, mas minha mãe, minha avó começou com problema de memória, mas era coisa da idade, ela já tinha 80 e poucos anos. Não é bem assim, a gente não pode encarar o quadro de cognitivas, alterações, as perdas cognitivas, como sendo algo natural do envelhecimento, porque não é, entendeu? Então, isso a gente tem que ter atenção. Pode passar? E outro ponto na nossa anamnese, quando a gente vai tratar de um paciente que está com uma queixa de um distúrbio cognitivo, é ter juntamente algum familiar, alguma pessoa que seja próxima desse paciente, porque muitas vezes o paciente não tem o insight da questão do esquecimento. O que a gente vê, assim, às vezes a gente pergunta, seu João, o senhor acha que a sua filha está certa quanto à sua questão do esquecimento, ou o senhor acha que está lembrando bem? Não, minha memória está ótima, eles que falam que eu estou esquecido, mas eu não estou. Então, em termos médicos, a gente chama esse não reconhecimento dessa perda de memória do quadro, né, do quadro cognitivo, de uma anosognosia. Por outro lado, os pacientes que vão chegar para a gente falando assim, às vezes aquele paciente na casa dos seus 50, dos seus 60 anos, que chegam, olha, doutora, eu não estou boa da memória, eu estou esquecendo demais. Antigamente se pensava que o fato de se ter um insight era completamente assim, afastava um diagnóstico de um comprometimento cognitivo, o que hoje a gente vê que não é verdade, especialmente em pacientes com uma escolaridade um pouco mais alta. Então, tudo isso a gente tem que estar questionando, tem que estar verificando na história, de preferência que tenha um acompanhante junto. Às vezes, né, dependendo da situação, do quadro, você vai precisar até de uma consulta a mais para conseguir coletar bem essa história, ver como é que foi esse esquecimento, até às vezes ganhar a questão da confiança do paciente e do acompanhante, né.
É preciso perguntar, durante a anamnese, se tem algum comportamento inapropriado, como desinibição, por exemplo. Nossa, meu pai passou agora a sair sem roupa, quer sair sem roupa no meio da casa, no meio de visitas, tá mais namorador do que o habitual. Ou não, por exemplo, ele era um paciente calmo, uma pessoa calma, e passou a ser mais agressiva. Ou ainda, sempre foi alguém muito competitivo, e agora está assim, com uma maior agressividade nessa competitividade. Então, alguns pode ter traços novos inseridos na personalidade, como também pode acontecer de traços que eram bem marcantes na personalidade anteriormente, se tornarem ainda mais exaltados. Perguntar se os pacientes que dirigem, se está tendo alguma dificuldade para dirigir, no sentido de se perder na cidade, coisa que antes não acontecia, se tem infringido muitas regras de trânsito, tem agido muito por impulso, se tem outras alterações de humor, como tristeza, apatia, ou algumas exaltações do humor que antes não haviam, se está tendo alguma alteração nas atividades básicas, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho o que é lá na frente, ou nas instrumentais diárias. E de posse desses dados, depois bem amarrada essa anamnese, eu preciso determinar, será que é um quadro cognitivo primário, ou será que é um quadro cognitivo secundário? Será que tem alguma outra patologia sistêmica, uma outra patologia infecciosa, ou estrutural, que pode estar levando esse quadro? Isso tudo a gente vai discorrendo ao longo da consulta. Na história, o que precisa ficar muito marcado é como que foi a progressão temporal da doença. Começou muito rápido, ou foi assim, de pouquinho, levou 1 ano, levou 2 anos, foi perdendo assim, paulatinamente a questão da memória. Foi só a memória, ou teve alguma outra alteração de comportamento logo de cara, na abertura do quadro? Ou foi alguma função desexecutiva que nós falamos? Não está mais conseguindo pagar a conta, não consegue mais ir fazer um supermercado sozinho. Isso é muito importante para ajudar a gente a diferenciar os tipos de alterações cognitivas, né? Das que a gente tem, as mais frequentes, que eu vou conversar com vocês um pouquinho lá na frente, a doença de Alzheimer, né, que é a nossa grande representante, o comprometimento cognitivo por alterações vasculares, pelas vasculopatias, a doença por corpus de Levy e a demência frontotemporal. Todas elas têm uma apresentação em particular. Por exemplo, quando a gente está falando em doença de Alzheimer, que é a DA, aí, que vocês vão ver aí nos slides, geralmente a queixa principal e a maior queixa desde o início é o comprometimento da memória, é o que se faz mais presente. Por outro lado, quando eu tenho pacientes, por exemplo, com doença frontotemporal, é mais o quadro de comportamento. Então, tudo isso é muito importante. Quadros que abrem muito abruptamente, ou não, em questão de menos de 1 ano, a pessoa está totalmente esquecida, se perde já dentro de casa, não reconhece familiares. Isso tudo fala a favor já de quadros de demências mais rapidamente progressivas. Deixa eu passar. Então, na doença de Alzheimer, o que nós vemos é uma preservação das informações anteriormente captadas pelo paciente, né, e uma dificuldade de guardar memórias novas, as memórias anterógradas. Então, assim, para dar uma sensação falsa de que esse paciente tem uma excelente memória. Não, mas eu lembra de tudo que ele fazia quando era mais jovem, lembra de detalhes, mas agora não consegue lembrar de coisas básicas do dia a dia, tá esquecendo que deixou o fogão ligado, esquece onde deixou objetos, esquece de pagar contas. Então, essas são as informações que a gente começa a ver mais no paciente com Alzheimer. E outra coisa que é muito importante na história é que, às vezes, o paciente começa a preencher as lacunas na memória com informações, com memórias falsas. Por exemplo, aconteceu uma situação em que um outro familiar estava, mas ele esquece-se de que era esse familiar. E ele passa a incluir nessa memória, às vezes, um familiar lá do passado, de mais antigamente, que às vezes já até é falecido. Então, isso leva, às vezes, a gente a confundir, isso tem que ficar bem claro na anamnese, porque senão a gente pode estar confundindo com uma doença de corpus de Levy, que cursa mais com alucinações visuais, ou até mesmo um quadro de delírio, que daí a gente já pensa mais um quadros secundários a quadros infecciosos.
Então, tudo isso é preciso determinar dentro da história. Quanto à funcionalidade, é sempre importante perguntar, está conseguindo preparar uma refeição? Consegue pagar as contas? Consegue ir no mercado, na farmácia? Consegue se lembrar dos compromissos? Já naquele paciente que às vezes chega um pouco mais tardiamente para a gente, no consultório, perguntar, né, mas está mais dependente, às vezes já está acamado, situação de cadeira de rodas, aí verificar se consegue se cuidar sozinho, como tomar banho sem auxílio, comer sem auxílio, às vezes passar por exemplo, da cadeira para uma cama sem necessidade de apoio. Então, tudo isso a gente vai verificar através das escalas, que eu vou mostrar agora para vocês. Deixa eu passar. As atividades instrumentais da vida diária, a escala de Lawton, ela testa algumas funções. Por exemplo, o paciente é capaz de usar um telefone sozinho, ou ele precisa de ajuda, não consegue ir a locais distantes, ou usando algum meio de transporte, sem necessidade de planejamentos especiais, ele consegue fazer uma compra sozinho, preparar a própria refeição, consegue arrumar a casa, fazer um trabalho manual, pequenos reparos dentro de casa, ou ainda lavar e passar sua roupa, consegue lembrar dos seus remédios, quais doses ele precisa tomar e tudo mais, consegue gerir as suas finanças, isso é sempre importante a gente perguntar. Ainda é o senhor que está cuidando da sua aposentadoria, o senhor consegue lidar, ou já está precisando de auxílio de algum filho ou algum outro familiar próximo. Já a escala de CATS, que é das atividades de vida diária, a gente pergunta se tem alguma necessidade, uma dependência, independência, ou uma dependência parcial para tomar banho, vestir-se, higiene pessoal, a transferência de uma cama ou de uma cadeira sem ajuda, a questão da continência é importante também, se tem a continência urinária e fecal ainda, e a alimentação, tá? Então, isso sempre é relevante a gente estar questionando. Outro ponto importante nos distúrbios cognitivos é a questão da anomia, né, e os distúrbios da linguagem. As áreas responsáveis por essas funções é o lobo temporal, giro inferior, e a parte do lobo frontal. O lobo frontal ele vai auxiliar na seleção de palavras, e quando afetada, como por exemplo na DA, pode manifestar uma dificuldade na seleção de palavras. Pode passar como, por exemplo, aquele paciente que fica com, nossa, doutora, aqui está na ponta da minha língua. Você sabe, é aquele negócio lá, aquela coisa, aquilo que a gente usa para ver horas. Ou algumas vezes a gente pode ter alteração semântica. O que seria alteração semântica? Trocar, por exemplo, um lápis por caneta, ou a fonêmica, que é quando faz a troca de letras. Por exemplo, em vez de falar elefante, ele passa a falar efalante. Quando tem somente, olha aí o quanto é importante a gente ir na história, verificar o que está acontecendo. Se está esquecendo do que vai falar, da palavra que vai utilizar, ou são outros comemorativos de memória que nem a gente conversou. Porque quando vem somente um distúrbio da linguagem associado, pelo período de pelo menos de 2 anos, sem nenhum outro sintoma, a gente tem que pensar num quadro de afasia progressiva primária, que é um outro tipo de distúrbio cognitivo. Então, tem todo esse nuance. Quanto à desorientação espacial, a gente tem que sempre perguntar. Tudo isso aqui vocês vão ver que depois a gente vai conseguir encaixar tudo lá dentro do Minimento, né? Que é o mais aí que todos nós, acho que temos a habilidade durante a graduação, como com médicos clínicos gerais, de manusear no nosso dia a dia. Então, na desorientação espacial, quem está envolvido? Quem que é a área cerebral envolvida nessa função? É o lobo parietal. E na ADA, essa região ela pode ser precocemente envolvida, enquanto já na doença frontotemporal, na demência frontotemporal, pode ter uma preservação desse quadro. Então, o paciente pode ficar desorientado em locais públicos, né, em casos mais não tão avançados da doença, por exemplo, foi no banheiro, não consegue encontrar, está no restaurante, foi ao banheiro, não consegue encontrar a mesa onde estavam sentados. Dentro da cidade, locais que habitualmente ele conseguia se dirigir, se locomover sem problemas, passou a se perder. Ou não, às vezes um caso um pouquinho mais avançado, já o que a gente vê? Poxa, ele parou na rua de casa, não conseguia reconhecer que era a nossa rua, que era a nossa casa,
e ficou ali perdido até que alguém veio ajudar. Isso, além de ser uma questão de segurança, né, para o idoso, né, é um indicativo já mais importante de um quadro um pouco mais avançado, né. Pode passar. Já as disfunções executivas, a gente sabe que está mais relacionado, né, ao lóbulo frontal, especialmente o córtex pré-frontal, que vai auxiliar na solução de problemas, raciocínio e julgamento, além da atenção e da memória operacional. A memória operacional é aquela capacidade que nós temos de retermos a informação por um período de tempo mais curto. Por exemplo, fazer uma lista de compras para ir ao supermercado, guardar um número de telefone. Então, é uma memória que a gente usa mais imediatamente e ela não fica tanto tempo guardada. Na doença de Alzheimer, a gente pode ter uma dificuldade, né, nessas áreas, enquanto na demência frontotemporal, a disfunção executiva é bem característica, mas tem uma preservação da linguagem, da percepção visual, da habilidade espacial e da memória, principalmente numa fase inicial. A gente vai ver mais essa disfunção executiva e alterações comportamentais. Já as mudanças de comportamento, né, as principais áreas envolvidas é o lobo frontal e as amígdalas, que tem esse controle de comportamento, da personalidade e do afeto. No paciente com doença de Alzheimer, até 80% pode vir a manifestar uma alteração do afeto e do comportamento. Porém, isso nós vemos mais em fases avançadas. Às vezes não é tanto uma alteração inicial. Pode, às vezes, ter alguma alteração mais de apatia, mais sintomas, assim, para o polo depressivo da doença, do que alterações de agressividade, irritabilidade, alucinações. E, como mencionei aqui, a apatia e a irritabilidade são os mais comuns, né? Na doença de Alzheimer, quem é o familiar, né, o cuidador, não nota que está como se fosse uma pessoa estranha dentro de casa, né? Enquanto na demência frontotemporal, as alterações de personalidade são tão marcadas que a pessoa passa a ser quase um estranho para a família, de tamanha as alterações que ocorrem. Então, como eu mencionei, né, como a gente conversou, a doença frontotemporal, ela tem uma demência, né, alterações comportamentais mais prominentes, com falta da simpatia e da empatia. Os familiares chegam e falam assim, nossa, ele perdeu o pai semana passada, perdeu um tio semana passada, mas para ele foi tão indiferente, é como se ele não tivesse vivendo aquela situação, não tivesse entendendo o momento. Então, é importante averiguar também dentro da história se tem alguma alteração de comportamento alimentar, como, por exemplo, a hiperfagia, uma mudança no padrão de preferência da alimentação, como muito excesso de carboidratos, doces. Isso são muito característicos da demência frontotemporal. Já não é tão visto na doença de Alzheimer e é mais característico da doença frontotemporal. Bem como os comportamentos ritualísticos, como perseveração, maneirismos motores, rotinas comportamentais complexas. Começou a pegar a latinha na rua e guardar, começou a acumular coisas dentro de casa. Além da desinibição, que eu conversei um pouquinho lá atrás também com vocês, a impulsividade, são muito sugestivos da demência frontotemporal. A depressão e a ansiedade, elas podem ser muito comuns, né, nos primeiros estágios da doença de Alzheimer. Tem que verificar na história tem que tentar desmiuçar o máximo possível se tem se de repente é mais um humor do que um quadro cognitivo influenciando. Não é incomum, nós vemos no consultório, né, o paciente chegar com um quadro cognitivo que está sendo mais prejudicado pelos transtornos de humor. Você faz o tratamento do transtorno de humor e o quadro cognitivo, né, melhora. E isso tudo a gente vai conseguir captar através da anamnese e da aplicação do minimento, que eu vou explicar um pouquinho lá na frente para vocês. E no idoso, especialmente, né, os sintomas podem ser atípicos, do que a gente vê numa população um pouco mais jovem. Pode até se manifestar com um predomínio de queixas álgicas. Então, tem que ter toda essa atenção na hora da coleta. A perda do insight, do discernimento, né, de não enxergar o problema como ele é, a doença como um todo, a gente
vê mais nos pacientes com anosognosia, que eu conversei com vocês, e enquanto nos pacientes com a queixa subjetiva, né, o paciente que chega falando que está esquecendo, eles sobrevalorizam muito a queixa da memória, muito mesmo. E os pacientes muitas vezes têm receio de que aquilo seja uma doença de Alzheimer começando, que teve algum familiar. Então, para eles, aquilo torna-se muito proeminente na história. No paciente com escolaridade alta, especialmente, a queixa subjetiva de memória tem que ser valorizada porque ela pode ser um preditor futuro de declínio cognitivo. Então, é um paciente que vai precisar de um acompanhamento mais longitudinal para ver se vai ter alguma evolução desse quadro. Então, a preservação do insight não é igual à ausência de comprometimento, como pensava-se anteriormente. Os distúrbios do sono e do comportamento também são essenciais na história de estarmos questionando, porque tem uma gama de doenças que podem estar envolvidas e pode até o distúrbio do sono, o distúrbio comportamental, anteceder em alguns anos o aparecimento dessas doenças neurodegenerativas, né? Por exemplo, questionar sobre tempo de sono, sobre a questão de roncos, se tem paradas, né, da respiração, a apneia durante o sono, se tem movimentação excessiva como se o paciente estivesse lutando durante a noite, a questão do sonilóquios, o conversar durante a noite também é relevante, pode ser preditor de sinucleinopatias, como a doença de Parkinson e a demência por corpos de Levy, assim como os sonhos vívidos. O importante da definição de sonhos vívidos não é aquele sonho que você acorda falando assim, poxa, eu tive um sonho tão real que parecia que realmente eu estava vivendo aquilo. Não, a definição do sonho vívido, que muitas vezes a gente acaba tendo essa concepção, é quando você acorda e você continua achando que é real. Você não tem essa percepção de que você estava sonhando anteriormente. Então, isso tudo pode levar para um caminho aí das sinucleinopatias ou das taupatias mesmo, né? Então, é fundamental questionarmos também. O histórico médico pregresso, as comorbidades também são vitais na nossa história, né? Principalmente pacientes portadores de epilepsia, aqueles que têm quadros de epilepsia mesial, né? Tende a ter comprometimento de memória, aqueles que já passaram por algum tipo de cirurgia para epilepsia refratária também pode demonstrar. Então, tudo isso tem que ser diferenciado na história. Além da questão de traumas cranianos repetidos, né, principalmente nós vemos lá nos pacientes boxeadores, a gente sabe que tem uma demência propriamente para esse tipo de distúrbio, TCE, né, o trauma de disco cranioencefálico, principalmente com síncope, é muito relevante para a história de acidente vascular encefálico também é relevante, muitas vezes, depois a gente vai ver lá na parte dos comprometimentos cognitivos vasculares, que logo após um evento vascular, o paciente começa um quadro cognitivo que até então ele não apresentava. Então, isso chama atenção. Além de verificar se já teve alguma história de tumor cerebral, infecção do sistema nervoso central, como meningite, as encefalites também são relevantes, como encefalite por herpes, já vai dar outros tipos de quadros cognitivos. A questão dos distúrbios do humor, se já houve um passado de depressão, ou de esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, tiroidopatias, né, o paciente pode apresentar uma apatia proeminente, pode confundir com uma depressão, pode ficar mais lentificado cognitivamente, e você vai pesquisar ali um desbalanço hormonal. Os quadros de anemia, hipovitaminose, as doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, HIV, também são fundamentais de questionarmos, até mesmo se já teve algum histórico conhecido, se teve alguma internação hospitalar recente. Outra coisa também que a gente vê muito nos pacientes contando pra gente, não, doutor, até a internação que ele teve há meio ano atrás, por conta de uma infecção do trato urinário, ele não tinha nenhum problema de memória, e depois desse quadro, ele passou a apresentar um comprometimento da memória. Então, isso às vezes servem como gatilhos para começar um quadro cognitivo posteriormente. Além, é claro, das doenças que já são de risco para doença cerebrovascular, como hipertensão, diabetes, lipidemia, a doença arterial coronariana, as arritmias, a apneia obstrutiva do sono,
Por isso que a gente insiste tanto na detecção, né, e tratamento precoce, e fibrilação atrial também são fatores de risco. Bom, das medicações atuais e pregressas, a gente, principalmente quem está na atenção básica, acho que pega muito paciente utilizando benzodiazepínicos, diazepams da vida, Rivotril, clonazepam, seja para questão de transtorno de humor, prescrito muitas vezes erroneamente, ou até mesmo para distúrbios de insônia, né? O uso crônico dessas medicações, especialmente, podem simular quadros demenciais, bem como flutuação do humor e do comportamento, mas tem uma cognição preservada como um todo. O uso de antibióticos, né, os grandes representantes, principalmente ciprofloxacino, que pode precipitar delírio no idoso, pode gerar alguma confusão, os antihistamínicos e anticolinérgicos pode também levar a insônia ou sonolência excessiva, que pode estar gerando confusão com o familiar, em achar que é algum outro quadro cognitivo. Além dos hábitos de vida, né? Esses são aí determinantes para o surgimento de doenças vasculares, como o tabagismo, o etilismo, pensando principalmente na síndrome de Wernicke-Korsakoff, né, que é uma deficiência de B1, né, devido ao etilismo crônico, principalmente, e atividade física, né, o sedentarismo. Recentemente, agora no mês passado, a Neurology soltou uma publicação estabelecendo, né, que a implementação de hábitos saudáveis, de atividade física, desde precocemente na vida, e manutenção deles em idosos, são benéficos, são protetores para quadros cognitivos, principalmente para quadros de doença de Alzheimer. Então, se nós temos uma melhor maneira de fazer a prevenção dessas doenças é através de cessação de tabagismo, de não ter um etilismo, se for ter de maneira moderada, né, com responsabilidade, e a prática de atividade física regular. Então, esses seriam aí pilares para auxiliar em uma prevenção futura. Bom, então, como que vai ser esse rastreio cognitivo nosso, que todos nós aqui podemos fazer com pacientes, sem precisar de grandes recursos no consultório? É através, principalmente, do minimento. E nós vamos testar, a neurologia é bonita por conta disso, né? Cada parte do nosso exame físico, a gente está testando ali uma área específica do cérebro, e cada alteraçãozinha ali, ele está mostrando que alguma dessas regiões é que não está com seu funcionamento adequado. Por exemplo, na rede pré-frontal, né, a gente já conversou, só eu vou fazer esse resuminho aqui para vocês recordarem, são funções executivas e de comportamento, a rede límbica relacionada à memória e emoções, a rede perissilviana relacionada muito à linguagem, a rede dorsal, parieto-frontal, muito relacionada à atenção espacial e funções visoespaciais, e a rede ventral, occipitotemporal, no reconhecimento de objetos de faces. Então, geralmente a aplicação do minimento é até relativamente rápida, né, na nossa prática. A literatura traz em torno de 10 minutos, na prática aí nós costumamos levar uns 20 minutos, mais ou menos. Mas em relação às informações que esse exame pode nos dar, são, assim, de grande valia para nos auxiliar. Então, a gente vai testar orientação, a memória imediata e de vocação, a atenção à memória operacional, através de subtrações seriadas e da soletração da palavra mundo de modo invertido, a linguagem, através da nomeação e da repetição, um comando verbal de 3 etapas, a leitura e a escrita, além das habilidades visuoconstrutivas do paciente, através da cópia do desenho de pentágonos. O score total desse exame é de 30 pontos, e por isso que é importante na anamnese a gente conhecer qual que é a escolaridade desse paciente, porque eu tenho diferentes notas de corte. Para o paciente com nível superior, a minha nota de corte é inferior a 27. Para os escolarizados, abaixo de 24, e para os analfabetos, abaixo de 19. Então, aqui, quanto à orientação temporal, né, são 5 pontos, perguntamos qual a hora aproximada, em que dia da semana estamos, que dia e mês é hoje, que mês estamos, em que ano estamos também. Qual o local que nós estamos, que local é esse aqui? Ah, esse aqui é o consultório. Ou não, às vezes o paciente olha, não reconhece, não sabe nem muitas vezes dizer que ele está num hospital ou numa unidade de saúde.
qual que é o bairro, ou qual que é o endereço daqui, qual a cidade, qual o estado. A gente, por convenção, nós usamos essas 3 palavrinhas para usar na memória imediata, que é o carro, vaso e o tijolo, e aí começamos a parte de tensão e cálculo, que é a parte de subtração de 7, né, de 100 até 72, ali nas subtrações, e caso tenha alguma dificuldade, a gente pode usar a soletração da palavra mundo de modo invertido, né. Então, a gente vai pontuar o que o paciente se ser melhor nesses dois, entre subtrair ou soletrar. Passado isso, nós vamos questionar quais foram as palavras, né, através da memória de evocação, que seria o carro, o vaso e o tijolo. A nomeação de 2 objetos pode ser, como o exame sugere, o relógio, uma caneta. A repetição da frase, né, nem aqui, nem ali, nem lá. E o comando verbal, né, atenção e o comando verbal, que é pegar uma folha de papel, dobrá-la no meio e colocá-la no chão, ou colocá-la sobre a mesa, como você quiser fazer essa adaptação. Escrever uma frase que tenha sentido. Por isso que dessas partes aqui, a questão da adequação à escolaridade é fundamental. A gente sabe que o paciente analfabeto, com uma escolaridade inferior, vai acabar perdendo os pontos aqui. A leitura, né, o ler e executar, através do fecha os olhos, e a cópia dos pentágonos, com a sua interseção. Então, ele ajuda, além do diagnóstico, né, ele ajuda a gente a mensurar a progressão da doença, porque nós sabemos que na doença de Alzheimer, os pacientes vão perder de 2 a 3 pontos por ano. Então, nas nossas consultas, nós tentamos pelo menos fazer uma aplicação aí de 2 a 3 vezes no ano, para ver como é que está a evolução, né, a progressão desses pacientes. Geralmente, o maior prejuízo é na memória de evocação, que nós vemos esses pacientes, assim como na orientação temporoespacial. Já quando nós aplicamos na suspeita de demência por cópia de Lewy, nós vemos mais uma dificuldade na atenção e nas funções visoconstrutivas. É importante também, né, destacar que o melimento ele foi desenvolvido para a gente quantificar a gravidade da demência e não só para diagnóstico diferencial. Isso quem vai ajudar nós é a história clínica lá atrás. E no paciente que tem um transtorno cognitivo leve, vou falar um pouquinho para vocês lá na frente, ele não é tão sensível. Assim como para aquele paciente com uma escolaridade mais alta, ele pode ser um exame normal, um falso normal, né? Então, para isso, a gente tem um outro teste que eu vou falar um pouquinho lá na frente para vocês. Então, na atenção, é tentar manter o foco, uma determinada tarefa, e ele depende da integridade do sistema ativador reticular ascendente, no tronco encefálico, e de núcleos talâmicos. E a observação, né, que nós vamos fazer é ainda lá na anamnese, que a gente já começa a notar como é que é a atenção desse paciente durante a consulta. Então, da parte de funções executivas, é a capacidade que o paciente tem de planejar, executar, monitorar comportamentos dirigidos a uma dada finalidade, bem como também ele necessita também da atenção complexa. Ele precisa de que toda a circuitaria ali do córtex pré-frontal, dos núcleos da base, dos núcleos talâmicos, especialmente o dorso medial, esteja em adequado funcionamento. E além do sistema límbico também, né, funcionando adequadamente, assim como o córtex parietal dorsal. Já a memória operacional, que é aquela que eu falei para vocês, guardar o número de telefone, uma lista de supermercado, que é uma memória que nós registramos e processamos ela por um curto período, ela é utilizada, né, através da soletração da palavra mundo, na ordem inversa, ou na subtração seriada de 7. E ele também ajuda a mostrar a atenção sustentada desse paciente. Os atos motores alternados e a flexibilidade mental também é essencial, que nós testamos durante a nossa consulta. Eu vou pedir para o paciente, por exemplo, bater palma 3 vezes. Na terceira vez, ele tem que parar. Se tiver alguma alteração, principalmente de área frontal, né, ele tende a perseverar, ou seja, ele vai continuar além das 3 palmas que ele foi orientado. Outro teste interessante para a gente fazer e necessário é o teste Boolean, que é o teste que a gente ensina o paciente, primeiramente, né, a bater com o punho, a borda e a palma da mão na mesa. Então, às vezes o paciente pode errar a sequência ou até perseverar na realização desses testes.
Quanto ao planejamento, né, ele precisa identificar, selecionar e organizar as etapas para alcançar uma determinada meta. E nesse ponto aqui, o teste do relógio, através do score de Schumann, que eu vou mostrar para vocês à frente, é essencial para vermos como é que está. Dá muita informação esse teste, porque a gente consegue ver a questão dessa organização, desse planejamento, se tem alguma alteração de habilidades visoespaciais, de apraxias. Então, o paciente que tem algum comprometimento, nós vamos ver essas alterações, às vezes faltando números, às vezes com a ordem correta, os ponteiros de modo errado, e a gente tenta convencionar um horário para pedir para esses pacientes. Geralmente a gente pede 11h10, ou 2h45 para marcar no relógio. Isso varia um pouquinho de literatura para literatura. E as escalas, que eu vou mostrar à frente, pode passar, por favor, que é o score de Schumann. O 0 seria uma inabilidade para representar o relógio. O 1, o desenho teria algo a ver com o relógio, mas teria uma desorganização visoespacial grave. Já o 2, ele demonstra uma desorganização visoespacial moderada, que leva a uma marcação errônea da hora. E tem ainda, pode ter perseveração, repetição de números, confundir direita com esquerda, ou números faltando, ou com falta de ponteiros, ou ponteiros em excesso. O 3, nós já vemos uma distribuição visoespacial correta com marcação errada de hora. E o 4 tem pequenos erros espaciais, mas os dígitos e a hora estão corretos. E o 5 seria o relógio perfeito, com os números, ponteiros e marcação do horário de forma correta, como solicitado. A fluência verbal, nós sempre testamos ela, principalmente na parte semântica, através de pedir, por exemplo, para o paciente falar o máximo de frutas que ele se recorda em 1 minuto, assim como o maior número de animais que ele fala, que ele conhece em 1 minuto. Nesse dos animais, é importante lembrar que não vale, por exemplo, vaca, boi e bezerro, precisam ser animais diferentes. Então, a gente não conta espécies, filhotes ou distinção de gêneros de um mesmo animal. Ou ainda a gente pode também utilizar a fluência fonêmica, por exemplo, fale o maior número de palavras que você conhece com a letra F, sem que seja no nome de pessoa ou nome de país em sequência, né? E a gente vai estar avaliando na parte fonêmica síndromes disexecutivas, que podem demonstrar um comprometimento frontal ou fronto-subcortical. Enquanto que na semântica, a gente está avaliando predominantemente a região do lobo temporal, do lobo frontal anterior, lá no neocórtex. E de nota de corte, nós também precisamos pensar na escolaridade, em que para pacientes com uma escolaridade menor que 8 anos será 9, e para pacientes com escolaridade maior que 8 será 13. A abstração, isso também é outro importante a gente estar questionando durante a anamnese. Por exemplo, qual é a semelhança entre um trem e uma bicicleta? A resposta que a gente espera, né, é que são meios de transporte. Se respostas, por exemplo, como ambos têm rodas, não é uma resposta que a gente considera correta, seria como se fosse uma interpretação concreta do conceito. Os provérbios, né? Por exemplo, água mole é pedra dura. Você pode voltar só um pouquinho? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. O que isso significa para você, dona Maria? O que a senhora entende por esse ditado? Então, quando nós vemos que há uma interpretação concreta, a gente nota uma disfunção executiva, né? Está no plano concreto aí do entendimento desse paciente. E através do exame físico, os sinais de frontalização que nós vamos pesquisar, de transtorno de cognição social, seriam através dos reflexos primitivos. Lá na pediatria, né, a gente testa e acompanha para ver o desaparecimento dele, os reflexos de apreensão, os de busca, os de sucção, e no paciente que tem essa alteração na circuitaria córtico-subcortical frontal, nós vamos ver um retorno desses reflexos. Além, por exemplo, da exaltação do reflexo gabelar, né, a gente faz 3 percussões aqui, e se tiver uma persistência por mais de 3, a gente diz que há uma exaltação desse reflexo glabelar. Não consegui videozinhos aqui para trazer, eu queria ter mostrado direitinho esses reflexos aqui, peço desculpa para vocês.
Então, das memórias, né, só para a gente exemplificar e lembrar dos tipos de memórias que nós temos. Temos a memória declarativa ou explícita, que a gente consegue acessar o conteúdo de maneira consciente. A episódica, que é a nossa memória autobiográfica. A semântica, que é aquela de conhecimentos gerais. A memória de procedimento, que é aquela necessária para fazer um ato motor, por exemplo. Aquela que não declarativa ou explícita, que o conteúdo é inconsciente. E a de curto prazo ou operacional, que é aquela que eu já mencionei para vocês, da lista de compras, do telefone. A linguagem, durante a anamnese mesmo, nós vamos já observando como é que está a fluência dessa fala, a entonação. Nós sabemos que uma fala normal tem em torno de 140 palavras por minuto. A gente não precisa contar isso ao longo da anamnese, a gente vai sentindo isso ao longo da entrevista com o paciente, né? E como eu falei, notar essa questão aí, nossa, estou com a palavra na ponta da língua, mas não está saindo. A testar a nomeação de uma chave, uma caneta, um celular, que nós vamos estar avaliando as anomias, como eu falei para vocês lá anteriormente. Isso tudo, né, gente, só recordando, está dentro aqui do minimento, com exceção ali da parte da abstração que a gente vai testar à parte. A repetição do nem aqui, nem ali, nem lá, ela vai, às vezes, mostrar não somente uma dificuldade da linguagem, mas algumas vezes pode estar relacionado com a memória. O paciente não consegue gravar uma frase um pouco mais longa, né? Além das alterações de leitura e escrita, né, que seria a alexia, e a grafia. Muitas vezes eu posso ter uma alexia sem comprometimento da grafia, sem a grafia. Então, tem algumas alterações que podem ocorrer dessa forma. E as praxias? As praxias, é importante lembrar que para eu ter uma definição de apraxia, no meu exame neurológico, eu não posso ter nenhuma alteração motora, sensorial, não pode ter nenhuma alteração desse tipo. O paciente tem que ter uma função normal e ser incapaz de realizar algum ato motor intencional, que foi previamente aprendido por esse paciente. E a área que nós utilizamos para as praxias seria a área do lobo parietal inferior. Eu não consigo mostrar aqui para vocês, mas é o que está mais envolvido na representação cognitiva dos movimentos aprendidos. E aí, na minha história, como é que eu vou pedir para o paciente mostrar isso para mim? Deixa eu passar. Por exemplo, na praxia ideomotora, eu peço para o paciente, Dona Maria, me mostra como a senhora faria para pentear os cabelos, por exemplo. Faça a mímica. Então, o paciente vai lá e mostra. Se eu tiver uma lesão bilateral, o córtex parietal dominante, ou da área motora suplementar esquerda, ou unilateral também pode gerar esse tipo de quadro. Quando o paciente tem uma lesão parietal, ele tem um erro na execução do ato motor e ele não percebe esse erro. O que é diferente quando eu tenho mais alteração de localização frontal, que mostra mais alteração, que o paciente sabe que está fazendo errado, mas não consegue fazer a correção do ato. Além disso, eu vou testar também a apraxia ideatória. Por exemplo, vou pedir para a Dona Maria me mostrar como ela acenderia um palito de fósforo. Então, eu quero que ela faça todo o gesto de pegar a caixinha, abrir a caixa, pegar o palito, riscar o fósforo. Quando tem lesões, pode demonstrar, né, por ser a principal área, uma lesão do parietal inferior. E a apraxia de vestir-se, por exemplo, como você, ou até mesmo o cuidador desse paciente, né, por ser um quadro um pouco mais avançado, muitas vezes, fala que está precisando ajudar o paciente, porque ele não consegue mais se vestir, é incapaz de abotoar um botão, de colocar uma roupa. Então, isso também demonstra para nós uma apraxia do vestir-se. E a função visoespacial, lá na cópia dos desenhos, lá no pentágono, dos pentágonos, a interseção dele, pode mostrar para nós as lesões parietais. Então, como eu vou observar como é que esse paciente está fazendo a representação. Será que tem todos os lados desses pentágonos? Será que tem a ver com o pentágono? Então, a gente considera correto, se ele tiver respeitar todos os lados necessários e que faça a interseção. Aí a gente pontua um ponto. Do contrário, se tiver qualquer outra incoerência, nós pontuamos, não damos o ponto para o paciente nesse caso.
Então, lembra que eu falei lá atrás que para pacientes com uma escolaridade mais alta ou com uma queixa subjetiva de memória, o Mini-Mental podia ser um falso negativo? Então, para melhor acurácia do teste, né, nós temos a avaliação cognitiva de Montreal, nós chamamos de MOCA. A aplicação dele é um pouquinho mais complexa de ser realizado do que do Mini-Mental. Ele testa avaliações, funções executivas, como o teste de trilhas e de relógio, as visões espaciais, através da cópia de um cubo, a de memória, que já são 5 palavras, diferente do Mini-Mental, da atenção, faz os dígitos na ordem direta e inversa, vigilância e subtração de ordens seriadas, além de nomeação, repetição, afluência verbal fonêmica, abstração e orientação. Ele tem umas figuras um pouco mais complexas, digamos assim, também de testagem, que vocês vão ver aqui à frente. O score máximo dele é de 30 pontos e tem essa sensibilidade maior para uma queixa cognitiva leve. E vai avaliar melhor também as funções executivas. Então, aqui, por exemplo, da função visual espacial executiva, né, traçar aqui do início, do 1A para o 2, para o B, para o 3, para o C, e assim sucessivamente, vai pontuar um pontinho. Fazer a cópia do cubo, desenhar um relógio, nomear os 3 animais, o leão, o rinoceronte e o dromedário, acho que ele considera camelo aqui também, se eu não me engano. A memória, as palavras, você faz primeiro um aprendizado com o paciente, explica como é que vai ser, dá um tempo para ele reter essa memória, e depois você testa novamente. Ler a lista de dígitos, primeiro na ordem dos números, depois de trás para frente, bater a mão cada vez que a pessoa ouvir a palavra A, aqui nessa sequência, fazer a subtração seriada de 7, assim como tem lá no Mini-Mental. A linguagem, a frase é um pouquinho maior, um pouquinho diferente do que nós vemos também lá no Mini-Mental. A questão da abstração, né, que no Mini-Mental a gente faz à parte, porque ele não tem especificamente lá, e da lembrança com atraso, e orientação aqui também ele vai estar testando para nós. Então, ele é um exame um pouco mais sensível para a gente estar fazendo para os pacientes, com escolaridade, não que ele contraindique fazer em população com escolaridade menor, não é isso, pode fazer, mas o mais adequado é fazer, mas o ideal, né, pela complexidade, pacientes com uma escolaridade um pouco maior. E as causas secundárias, que nem eu mencionei sempre, independentemente se for uma primeira consulta de alteração cognitiva, especialmente se você fez o Mini-Mental, notou que o paciente perdeu ponto, principalmente na parte da memória evocada, teve alteração temporal, espacial no exame, sempre, independentemente do que você está pensando de diagnóstico, nós temos certeza que é Alzheimer, nós temos certeza que é Levin, tem que fazer o rastreio das causas secundárias, porque senão a gente vai comer bola, vai deixar passar diagnóstico que pode ser potencialmente tratável e reversível. Então, o que a gente vai investigar aí para as causas secundárias? Lembrar que aqui a literatura traz como um conceito de causas secundárias de demência, mas pode não ser demência, pode ser só o transtorno cognitivo, sem impacto direto nas atividades de vida. Então, aqui ele traz um primeiro grupo, que seriam relacionados a doenças específicas, tanto as neurológicas como as sistêmicas. A segunda, que seriam condições associadas a alterações do alerta. E a terceira, já mais transtornos psiquiátricos, como depressão. Então, vamos falar um pouquinho aqui desse rastreio. Nas partes neurocirúrgicas, a gente vai ver, nós vemos muito, né, a hidrocefalia de pressão normal, que geralmente é uma alteração de memória, associada à incontinência urinária, e alteração da marcha. Geralmente tem uma marcha magnética, que nós falamos, né, uma ataxia de marcha. Isso forma a tríade aí da hidrocefalia de pressão. Pode melhorar com a realização de uma derivação, né, de uma derivação ventricular, mas nem sempre a gente obtém essa melhora expressiva. Os quadros de paciente idoso, que sofreu queda, teve uma queda, bateu a cabeça, não foi investigado,
Alguns dias depois, começa com um quadro de desorientação, confusão mental, alteração de memória. Ficar atento para hematoma subdural. Muitas vezes o paciente idoso acaba caindo no meio da noite, ou sem a presença de um familiar, a família não vê, e às vezes pode passar batido. Então, tem que investigar, tem que rastrear com esses pacientes também. Então, aqui pensando na questão de lesões cerebrais estruturais, né, a encefalite de pressão normal seria um grande representante, assim como hematoma subdural, os tumores cerebrais não tão frequentemente, pelo menos não na prática do neurologista, e a neuroimagem, o ideal, no mundo ideal, seria a ressonância, mas a tomografia de crânio já traz, eu falo na neuroimagem como um todo, não só pensando nessas condições. A tomografia de crânio já dá grandes pistas para nós se pode ter alguma dessas causas secundárias. Além da demência alcoólica, que pode cursar com uma deficiência da B1, os transtornos nutricionais com deficiência de B12, ainda lá na alcoólica, encefalopatia de Wernicke, e os transtornos endócrinos, como hipotireoidismo, hiperparotireoidismo, o hipertireoidismo, então por isso faz-se necessário dosagem dos hormônios tireoidianos, do paratormônio, os transtornos eletrolíticos, principalmente pacientes internados, quadro de insuficiência renal, hepática, doença de Wilson já é um quadro um pouco mais específico, não é o dia a dia nosso sair pedindo cobre, seronoplasmina para todo mundo, assim como também não é pedir polissonografia para esses pacientes. Fiz um apanhado ali na frente do que é essencial nós pedirmos. Além disso, na história, né, se tiver algo sugestivo de envenenamento por bismuto, alumínio, manganês, arsênico e mercúrio, aí sim fazer a dosagem sérica desses níveis. O quadro de depressão tem as escalas geriátricas, escalas da população em geral, para detectarmos se há de fato um quadro depressivo associado. Pode passar. O transtorno epilético, né, amnésia transitória epilética, aí é necessário a história clínica, o eletroencefalograma, as encefalites autoimune, encefalite Hashimoto seria um grande representante, aí seria necessário dosar anticorpos tiroidianos, como anti-TPO, antitireoglobulina, as encefalopatias paraneoplásicas, que aí é um painel de anticorpos à parte, é uma outra história, são outras situações clínicas, que não é tão frequente no dia a dia do clínico geral, assim como as encefalopatias não paraneoplásicas. Quadros de vasculites, seja ela primária do sistema nervoso central, síndrome de Sjögren, lúpus eritematoso sistêmico, BC, sarcoidose do sistema nervoso central, SAF, né, que é a síndrome antifosfolipídica, vai necessitar de toda uma triagem de anticorpos reumatológicos, né, provas reumatológicas para verificação. A questão de fatores vasculares causais, a fístula dural arteriovenosa, vai precisar de uma ressonância com estudo, quadros de infecções, lembra lá atrás que eu falei que sempre é necessário pesquisarmos históricos de infecção do sistema nervoso central, seja por meningite, doença de Whipple, que é aí pelo troferima Whipple, doença de Lyme, anticorpos séricos e licóricos para borrelia, a sífilis, o VDRL no líquor e no soro, demência por HIV, uso de benzodiazepínicos, antipilépticos, antipsicóticos, tricíclicos e antidepressivos. Mas disso tudo que eu falei, o que é importante nós conseguirmos aí no nosso dia a dia? É a neuroimagem, seja ela através da tomografia, a ressonância é o melhor método, mas diante da dificuldade, da carência que nós temos no sistema único de saúde, a tomografia já nos auxilia e muito a afastar principalmente causas secundárias. Um hemograma, por função renal, função hepática, função tiroidiana, a dosagem de vitamina B12 e de eletrólitos são essenciais, sorologia para sífilis, o VDRL e FTBS, o rastreio para depressão, né, especialmente os pacientes com idade inferior a 60, a sorologia para HIV se fazem imperativos nessa consulta de rastreio, né. Até só depois de tudo isso negativo, se tiver algum comprometimento cognitivo, é que eu vou pensar numa causa primária. Então, primeiro a gente tem que afastar tudo isso. Quando que eu vou precisar mandar pensar em punção lombar, né? Se tiver um quadro demencial de início pré-senil, ou seja, aquele que começa antes dos 65 anos de idade, se tiver com um curso clínico atípico, muito rápido, uma progressão rápida de sintomas,
suspeita de doença inflamatória do sistema nervoso central ou infecciosa, assim como eu falei para vocês lá na história de hidrocefalia de pressão normal, né, que é um paciente que chega com a ataxia de marcha, continência urinária e o quadro cognitivo associado. A gente precisa fazer um exame seriado de 3 dias de coleta de líquor, né, e ver se há alguma melhora de marcha, principalmente, e da parte cognitiva. Pode passar. Então, agora, o objetivo aqui é dar uma visão geral para vocês, né, de como fazer esse rastreio e como lembrar, pelo menos ter um conhecimento básico das principais causas possíveis causas de transtornos cognitivos demenciais. Então, vou falar um pouquinho aqui mais rapidamente para vocês, especialmente das 4 principais que nós temos. A grande representante é a doença de Alzheimer, né, a mais prevalente aí no nosso meio. Tem uma relação de 1 para 5 mulheres e 1 para 10 homens, e tem um risco de 10 a 30% quando ocorre em familiares de primeiro grau. Então, ela tem pontos genéticos, mas essa transferência entre familiares não é tão grande quanto nós pensávamos. Ela é relevante, mas não é determinante. Doenças cerebrovasculares, como eu falei lá atrás, obesidade, sedentarismo, são fatores de risco importantes e devem ser os nossos pilares de prevenção e atuação, o bom controle das doenças cerebrovasculares. A memória aqui é o domínio mais afetado, e a disfunção executiva espacial, ela pode ocorrer mais cedo, né, como eu falei, e enquanto o déficit de linguagem e de comportamento nós vemos mais tardiamente na doença, às vezes a de alucinação, psicose, nós vamos ver bem mais lá já nas fases finais do Alzheimer. Pode passar. O exame neurológico nesses pacientes tende a ser normal no início da doença, as praxias tendem a ocorrer mais tardiamente, nem sempre a gente vai ver também sinais de liberação frontal, né, pode ocorrer mais para frente da doença, e o tratamento aqui vai ser bem individualizado. Nós temos a utilização dos inibidores da colinesterase, que é a donepezila, a rivastigmina, a galantamina, os antagonistas não competitivos de moderada afinidade pelo glutamato e NMDA, que é a memantina, e tem vários estudos, já em fase 3 de pesquisa, que vem aí com imunobiológicos. Então, nós devemos ter outras novidades para tratamento mais precoce desses pacientes, aí nos próximos anos no mercado. Além de precisarmos, somente em fases mais tardias da doença, né, muitas vezes entrar com antidepressivos, antipsicóticos atípicos, para auxílio no controle dos sintomas comportamentais. Essa questão de tratamento desses pacientes, depois que você investigou, fez o minimento, viu que realmente tem um comprometimento cognitivo, o ideal é estar encaminhando para um hospital terciário, né, para avaliação com especialista, porque esse manejo com essas drogas pode ser um pouquinho mais complexo, pode ser um pouco mais difícil. Então, é bom que o especialista esteja em acompanhamento, né? Mas o reconhecimento da parte de nós, clínicos gerais como um todo, é fundamental. Pode passar. E agora, no mês de julho, agora no finalzinho, teve a Conferência Internacional da Associação de Alzheimer, e eu trouxe aqui os highlights dessa conferência, né, os pontos principais, e que eu achei bem interessante, porque vê bem de encontro essa questão de atenção primária de saúde. Visto que a vacinação para influenza e para pneumonia nos pacientes acima de 60 anos, ela vem como um controle do IMC, né, paciente com um IMC adequado, o bom controle do diabetes, da pressão arterial, e manter-se ativo cognitivamente, estão associado ao menor risco de Alzheimer e outras demências. Então, isso são medidas de saúde pública, não são difíceis de implementarmos, né, a influenza a gente já tem no calendário, a pneumococcus, se não me engano, tem com algumas indicações em específico, né, mas aí são pontos que a gente consegue fazer modificações que pode ter aí uma mudança importante para esses pacientes no decorrer do envelhecimento. A gente está vendo aí, conforme eu mostrei para vocês lá atrás, que paciente de 60 anos ainda pode viver mais 20, 30 anos e viver bem. Então, a gente tem que trabalhar muito nesses fatores de risco, nessa prevenção, nessa medicina preventiva, para conseguir um envelhecimento saudável. A gente sempre fala que a doença de Alzheimer é mais um diagnóstico, até o momento, né, pós-morte, né, a gente só vai ver, comprovar
o substrato da doença, que é a proteína tal, através de biópsia cerebral, né? E atualmente tem se desenvolvido exames de sangue que vão detectar essa proteína tal no sangue. Então, a gente vai ter mais essa novidade, mais esse aliado aí ao longo dos próximos anos para nos auxiliar no diagnóstico. Por enquanto, ainda está só mesmo para restrita pesquisa clínica, fica aí mais uma novidade para os próximos anos aí da nossa prática. Deixa eu pensar. O comprometimento cognitivo vascular, ele é qualquer demência que tenha como substrato uma doença cerebrovascular, seja ela por comprometimento do fluxo sanguíneo cerebral, que vai ter uma manifestação com predomínio de memória, como no Alzheimer, disfunção executiva e da atenção complexa. O que diferencia aqui que a gente fala que é como se fosse uma evolução em escadas, né? Teve um AVE seguido de um quadro demencial. Então, tem muito essa associação. Mas também pode ter um outro cenário, que é ver uma lesão cerebral vascular, uma neuroimagem, em paciente que tem um declínio cognitivo, mas não tem história de AVC, né? Então, isso também pode acontecer, uma microangiopatia, vou mostrar para vocês um pouquinho mais à frente, mais avançada, pode também ser preditor de um comprometimento cognitivo de ordem vascular. Ela, de forma pura, é pouco frequente, o que a gente mais vê na prática clínica é uma associação de Alzheimer, um quadro vascular, que é aquele paciente que tem muito de comemorativo de Alzheimer, mas já tem histórico prévio de evento vascular, encefálico, então isso a gente acaba caracterizando como uma demência mista. Acho que é o segundo que a gente mais deve ver na nossa prática diária. A eficácia com os inibidores da colinesterase da memantina é incerta, mas como pode ter esse overlapping aí com Alzheimer, não é incorreto você fazer uma experiência com o uso dessas medicações. É que nem como eu mencionei lá atrás, isso também é um manejo que já fica um pouquinho mais difícil, a decisão, então é mais para cargo do especialista. Nós podemos aplicar esse score isquêmico de Rachinski, que quando ele for maior ou igual a 7, a probabilidade dele de ser um quadro vascular é maior. Ele pontua 2 para início abrupto dos sintomas, a deterioração em degraus, ele pontua 1, 2 pontos para o curso flutuante, 1 para confusão noturna, 1 para preservação da personalidade, 1 para depressão, 1 para queixas sintomáticas, 1 para incontinência emocional. Incontinência emocional é aquele riso, aquele choro imotivado ou em situações inapropriadas. 2 pontos para a história de AVC, 1 ponto para a história de hipertensão, 1 para evidência de arteriosclerose avançada, 2 para sintomas neurológicos focais, e 2 para sinais neurológicos focais, e o máximo dele é de 18. Então, aqui nós utilizamos a escala de Fasecas para determinar, né, como que seria esse comprometimento de gliose, né. Aqui nós vemos o Fasecas 1, que são poucos focos de gliose dispersos na substância branca, que isso é uma doença de substância branca. O Fasecas 2, elas começa a ter um pouco de confluência aí das lesões, né, querendo começar a fazer pontes entre elas, e o 3 já são lesões bem mais maiores, né, e confluentes. A demência com corpos de Levy, ela é um quadro demencial que ela deve anteceder ou ocorrer em até 1 ano depois de iniciar os sintomas parkinsonianos. Por isso, o exame neurológico básico é importante, porque se eu começar a ver sinais de parkinsonismo num paciente, de maneira bem simétrica, principalmente, que é o que vai definir aqui, né, essa síndrome parkinsoniana, ou seja, eu tenho rigidez dos 2 membros, dos 2 braços, das 2 pernas, vejo roda denteada em ambas as mãos, vejo bradicinesia bilateralmente. Então, associado a esse quadro demencial, faz nós pensarmos muito em demência com corpos de Levy. Aqui a memória é relativamente poupada em relação às demais demências, mas o que acontece, além dessa alteração do exame neurológico, é que começa a ter alucinações visuais complexas. Tá vendo animal, tá vendo pessoas dentro de casa. E tem ainda, é bem marcada a questão da flutuação cognitiva, especialmente mais ao final do dia. Então, é aquele acompanhante, muitas vezes, que vai chegar e falar assim, nossa, ao longo de manhã até lá perto, um pouco antes do final da tarde, ele está normal. Chega no comecinho da noite, da virada ali da tarde para a noite, ele começa a ficar confuso, não fala nada com nada.
Então, é um quadro bem, com muita flutuação cognitiva mesmo. Importante lá na anamnese, os distúrbios comportamentais do sono REM, porque aqui pode acontecer, pode ser um preditor. E esse é um paciente que tem uma sensibilidade muito aumentada a neurolépticos, que seria o haloperidol, por exemplo, clorpromazina, que seriam os neurolépticos típicos. Aqui o manejo, né, com a levodopa em doses menores do que habitualmente nós usamos em Parkinson, por exemplo, pode ter algum benefício nessa parte do parkinsonismo, mas o seu efeito não é, o seu uso não é tão, não perdura por tanto tempo seu benefício. Então, esse aqui também é um pouquinho mais difícil de você delimitar, mas é um quadro que chama bem atenção, é um paciente que vai chegar com disfunção visual, com esse parkinsonismo, então requer também uma avaliação, um encaminhamento com o centro terciário com especialista. Já a demência frontotemporal é a segunda causa de demência mais comum nos pacientes com menos de 65 anos, e ela não tem uma predileção por sexo. Ela tem uma degeneração precoce do lobo frontal, ou temporal, ou os dois em associação, e aqui preserva a memória, a função visoespacial, mas tem muita alteração comportamental e da personalidade. É o que o cuidador aqui mais, e da função executiva, que o cuidador mais tem dificuldade de lidar, porque é um paciente, digamos assim, que não está restrito a um leito, não está dependente, mas tem muita alteração comportamental, de agressividade, desinibição, é um paciente que quer ir para a rua, é que se você não estiver cuidando, vai estar se expondo a riscos. Então, esse é o quadro que é mais característico da demência frontotemporal, além do colecionismo, né, que eu mencionei, a hiperoralidade, a hiperfagia, a preferência por doces, a desinibição, a hipersexualidade, a perda da empatia, né, então isso tudo fala muito a favor da demência frontotemporal em relação a outras demências. O prognóstico aqui é uma evolução de mais ou menos 8 a 9 anos, né, de tempo de sobrevida, e não tem um tratamento modificador de doença. A gente faz um tratamento baseado nos sintomas do paciente, tenta manejar esses sintomas, principalmente comportamentais. Pode passar. Então, é só reforçando aqui o que eu mencionei para vocês, a desinibição precoce, que é importante na história, frisar, a apatia, a perda da empatia emocional cognitiva, comportamento perseverativo, estereotipado, compulsivo, ritualístico precoce, e a hiperoralidade e alterações na dieta. Então, isso tem que ter na nossa história, porque isso tudo ajuda nós a determinarmos os tipos de demências que nós podemos ter. Deixa eu pensar. Então, aqui só para ilustrar, é uma ressonância, um corte sagital de ressonância, demonstrando aqui normal, bem preenchido, né, aqui a parte frontal, principalmente, e aqui a nossa direita já mostrando uma atrofia bem importante da região frontal. Aqui um corte coronal, também de ressonância, nós vemos uma atrofia importantíssima, aqui de região de lobo temporal. Aqui a gente vê normal aqui no D, bem gordinho, aqui os lobos temporais, e bem atrofiado aqui nas demais imagens. Isso pode acontecer em associação ou separadamente. Pode passar. E antes do meu obrigada aqui a todos vocês que ficaram até agora comigo aqui na aula, só um rápido comemorativo sobre o comprometimento cognitivo leve, que é aquele paciente que ele não perde grandes pontos lá no Mini-Mental, mas ele tem algumas alterações, né? Ele pode ser, inclusive, de memória, mas a gente não pode classificar ele nem um tipo de demência, nem um tipo de doença cognitiva. E esses pacientes, nós vamos acompanhá-los ao longo do tempo, não requerem intervenções medicamentosas inicialmente, e nós vamos acompanhando, vendo se tem alguma questão de humor, se tem algum outro comemorativo que possa estar influenciando nesse quadro. Por isso é importante o rastreio dos quadros secundários. Acho que eu queria passar era mais ou menos isso para vocês. Fico aqui à disposição para dúvidas que vocês tiverem. Agradeço muito a participação de todos, é um prazer enorme para mim poder estar aqui conversando com vocês. E estou sempre aí à disposição quando vocês quiserem conversar. Essas foram as minhas referências.
fico aberta aí para pergunta se ficou alguma coisa que vocês tenham dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar. Professora, muito obrigado pela aula, foi excelente. Agradeço. Uma pergunta no chat. Doutora Bruna, como confirmar um diagnóstico prévio de DA? Uma segunda opinião, ressonância mais clínica é suficiente? Então, muitas vezes, se for pensando na doença de Alzheimer, que é o que vai gerar um pouco mais de confusão, a gente vai aplicar o minimento. Nós vamos ver, por exemplo, um quadro de um paciente, vamos lá, com escolaridade nível superior, né, que ele teria que pontuar de 27 para cima. Ele está pontuando ali seus 20, tem um comprometimento de memória, principalmente, né, principalmente na parte de memória evocada. Então, eu já começo a pensar um pouco mais em doença de Alzheimer, até mesmo por idade, se não tiver outros comemorativos na história. Quanto à questão de estar impactando ou não nas atividades dele, por isso que é importante eu perguntar, fazer aquela aplicação de escalas básicas de vida diária das instrumentais. Bom, não tem, mas tem um impacto importante de memória e dominamento. Bom, estou falando ainda de doença de Alzheimer. Posso começar até tratamento. A ressonância, muitas vezes, ela não vai me mostrar uma alteração, às vezes, alterações inespecíficas próprias do envelhecimento, que todos nós, em determinada idade, podemos apresentar. Então, esse é um diagnóstico, neurologia, muita coisa é assim, certeza absoluta a gente não tem, mas a gente vai acompanhando esse paciente. Às vezes, no acompanhamento longitudinal desse paciente, a gente vai tendo certeza que aquilo, de fato, é uma evolução de uma doença de Alzheimer, progredindo para uma demência, porque começa a impactar nas atividades diárias desse paciente, e a gente vai firmando o diagnóstico. Então, só com a minha história clínica, eu posso ter uma alta suspeição da doença, mesmo que a ressonância esteja normal, e iniciar um tratamento, né? Fazer o uso principalmente dos inibidores da colinesterase. Lógico, observar se não tem nenhuma contraindicação ao uso, por isso lá, saber quais são as doenças desses pacientes são importantes, mas o que vai mais auxiliar a gente é o acompanhamento desse paciente. A primeira consulta, a segunda consulta, depois de excluídas as causas secundárias, vai falar muito a favor de ser doença de Alzheimer, e o acompanhamento é o que vai terminar de ditar o nosso diagnóstico. Não sei se ficou com alguma dúvida. Ficou bem claro? Acredito que sim. Se a senhora tiver mais algum comentário, tem... Aqui, a Alice perguntou. Se a ressonância em paciente com 56 anos, caso seja realmente DA, mostraria alterações importantes. Então, se for um paciente de 56 anos, com suspeita de doença de Alzheimer, nós já estamos falando de uma doença de Alzheimer de início precoce, né? E poderia ter ou não alterações da ressonância. Isso não é igual ter alteração das funções, é o que a gente fala em neurologia. A clínica está falando para a gente que tem uma alteração ali de hipocampo, de área frontal, de área parietal, mas ainda a imagem não me mostra. Às vezes, nesse primeiro, ainda mais dependendo do tempo de evolução da doença, há quanto tempo esse paciente está com esses sintomas, às vezes não vai mostrar uma alteração. Agora, se já veio com alguns dias, alguns anos, meses a mais de doença, pode ser que eu já veja uma alteração. Então, isso não dá para dizer assim, vai ter, não vai ter. Então, que vai ficar iniciou-se mais ou menos 50 anos, pode mostrar, daí nesse caso, com 6 anos, aí já fala mais a favor de ter alguma alteração. Mas o que a gente vai ver aí na alteração desse paciente, principalmente, a atrofia hipocampal. Isso a gente tem uma outra escala, através do MTA, que a gente faz o dimensionamento, qual que é o grau de atrofia desse hipocampo. A gente começa a perceber se tem atrofia, né, quanto para nós que não somos radiologistas, a gente começa a perceber quanto daquilo ali que tem a mais de líquor, que não deveria estar preenchido tanto de líquor, né? Então, é um aumento ali da área, né, porque teve atrofia, preencheu mais com líquor. E aí a gente vai fazendo uma graduação de quanto que está atrofiado. É um MTA
1, 2, um pouco mais leve, ou já está ali mais pro 3, 4, que vai ser bem avançado, vai ser gritante ali uma alteração. Então, nesses casos pode ter, mas de maneira ainda bem discreta. Perguntaram aqui Isso, tem mais se eu uma acredito que o pergunta. exame que usa pode ser usado como rastreio futuramente da DA. Isso, pode ser sim. A questão é, né, que por enquanto a questão de custo desses exames é muito elevado. Infelizmente, em SUS, nós vivemos uma realidade que uma tomografia de crânio é algo difícil de ser adquirida, né, do paciente conseguir ter acesso, mas pode vir sim ser certamente um grande preditor aí, assim como os imunobiológicos, com diagnóstico precoce, que é o que está em fase mais avançada para sair, tem a perspectiva de melhorar o tempo de evolução de doença, né? Você conseguir deixar esse paciente com menos sintomas cognitivos, fazer que ele tenha uma funcionalidade maior por um período maior de tempo. Então, pode ser uma boa ferramenta, né? Atualmente, hoje em dia, os pilares não tem jeito, uma boa medicina ainda é feita com boa anamnese e exame físico. Infelizmente, isso aí só depende da gente, né? Não requer custos adicionais, nem grandes tecnologias. Algo mais? A gente tem aqui uma última pergunta da Laura. Como abordar um idoso que precisa ir ao neurologista por apresentar sintomas de demência, mas quando ele nega e diz que não precisa? Quadro clássico. Quadro clássico, exatamente. Esse é o pacientinho aí que a gente mais vê, relutante, né? Bom, primeiramente, dependendo do que... É tentar não confrontar esse paciente no sentido assim, como você precisa ir porque você está esquecido, você precisa ir porque você não tá bom de memória. É tentar uma abordagem mais branda, digamos assim, eu acho. Por exemplo, vamos passar para o neurologista, ver como é que o senhor está, vamos ver como é que está a questão de memória, se está tudo bem com a sua saúde. Acho que utilizar de artifícios que o próprio paciente pode se não tem risco de ter alguma outra doença, a confrontação do paciente, seja ele nessa questão dessa nosognosia da memória, seja naquele paciente que já apresenta alucinação visual, que não reconhece o próprio ambiente de casa, nunca um embate é o melhor caminho, nunca. O melhor momento é você não confrontar esses pacientes, não, realmente tem uma pessoa ali, tem um bicho ali, mas fica calmo, estou aqui com você. Eu acho que o mesmo a gente tem que aplicar na hora de tentar trazer esse paciente para poder ser avaliado pelo especialista. É não tentar ir pelo embate, tentar por um outro meio que não pelo problema maior em si que vai levar à consulta. Certinho, então. Muito obrigado, doutora Bruna. A gente espera contar com a senhora nas próximas em próximas situações. Foi ótimo. A gente já tem aqui no chat também o link do formulário. Queria agradecer novamente muito a senhora e ficamos à disposição. Eu também estou à disposição. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço. Boa noite. Obrigada a todos.